1h25 pelo horário brasileiro de verão. Estamos de volta com essa edição especial do Link Record News e a cobertura completa sobre a eleição na Câmara dos Deputados. Vamos então com imagens ao vivo da Câmara, onde fala agora a sexta candidata à presidência da Câmara, a Luísa Erundina, do PSOL São Paulo. Vamos acompanhar. O que se delineia nesta votação de agora é a dificuldade de identificar quem votou contra ou a favor do golpe que levou ao impeachment da Presidente da República. Tais são as incoerências e contradições que marcam esse processo. Seus resultados não nos permitirão identificar quem é governo ou oposição, ou seja, quem é contra ou a favor do povo nesta casa. É disso, pois, de que se trata aqui. E o PSOL se opõe a essa farsa e denuncia mais um golpe que se trama aqui contra a população brasileira. Daí a razão da candidatura do PSOL à presidência desta casa, sustentada numa proposta que expressa seus reais e inegociáveis compromissos com os interesses do povo e com a construção de um projeto de nação livre e soberana. Antes do lançamento da nossa candidatura, o PSOL procurou outros partidos na tentativa de construir uma candidatura do campo progressista, que não só disputaria a presidência, mas também aglutinaria forças políticas para resistir ao retrocesso que o governo Temer promove com suas políticas recessivas e que comprometem o futuro do país. No entanto, isso não se viabilizou, porque a proposta que se discutiu implicava uma concessão inaceitável para o PSOL, ou seja, a parte do bloco que se formaria apoiaria um candidato do campo político que deu sustentação ao golpe parlamentar, que afastou a Presidente da República, e isso é intolerável. Portanto, é preciso deixar claro para a sociedade o que acontece aqui nestas eleições. Parte dos que integram o bloco de oposição que se formou não o fazem para combater as candidaturas ligadas ao governo ilegítimo de Michel Temer. Embora usem uma retórica que esconde a real intenção dessas forças, que é a de ocupar cargos dessa mesa diretora, para continuar a serviço de um governo cujas políticas ferem direitos sociais e conquistas valiosas do povo brasileiro, ao mesmo tempo em que os outros partidos que compõem o referido bloco aceitam passivamente a posição contraditória e incoerente dessas forças, contribuindo assim para fortalecer candidaturas alinhadas com o atraso e o retrocesso político que o Brasil vive hoje. Em clara oposição a tudo isso, o PSOL apresenta sua candidatura à presidência da Câmara e submete à decisão soberana dos senhores e senhoras parlamentares não apenas uma candidatura, mas sim uma proposta consubstanciada nos seguintes compromissos: respeitar os movimentos e manifestações que comparecem à Câmara e querem ser ouvidos pelos deputados e deputadas, cumprir plenamente o regimento interno da Casa e respeitar as decisões da maioria, garantindo o direito das minorias, sem manipulação ao interpretá-lo, reveladora de mesquinhos interesses políticos e econômicos. Defender uma reforma política capaz de coibir a colonização dos partidos e mandatos por grupos econômicos e corrigir distorções do sistema político vigente. Senhor presidente, senhores parlamentares, outros itens que se seguem é garantir transparência, ampliar e aprofundar o diálogo com a sociedade, ser receptivo ao controle social, não servir aos interesses corporativos dos parlamentares, em respeito à função institucional republicana da Câmara dos Deputados, valorizar o elevado compromisso ético-político desta instituição, atuar programaticamente na Câmara, com pautas estabelecidas de acordo com o interesse da sociedade,
resgatar a dignidade da Casa do Povo, onde a cidadania tenha livre acesso e não seja enxotada nem discriminada. Acolher as propostas de entidades comprometidas com um parlamento livre, aberto, plural e democrático. Mobilizar a Câmara na luta por direta já, como condição necessária para devolver a soberania ao povo. Defender uma Câmara fiscalizadora, diversificada nos temas que integram sua agenda e que contribua efetivamente para a formulação de políticas públicas. Senhor presidente, senhores parlamentares, abrir a Câmara ao debate de temas como equidade de gênero e raça, atenta aos acordos internacionais de que o Brasil é signatário, defendendo a laicidade do Estado democrático de direito e o respeito à diversidade. Senhoras, senhores deputados, telespectadores e internautas, esses pontos estão devidamente detalhados na plataforma da candidatura do PSOL para conhecimento e avaliação de vossas excelências. Espero que atentem para esta proposta e avaliem o significado político e histórico se esta casa eleger a primeira mulher sua presidente. Concluo garantindo aos senhores que, assumindo a presidência da casa, em nome do Partido Socialismo e Liberdade, estaremos a serviço do povo brasileiro, a serviço da democracia, a serviço da cidadania plena do povo sofrido que está sendo vítima de um governo golpista que está comprometendo, inclusive, o futuro da nação pelos próximos 20 anos. Conto com a confiança e o voto de vossas excelências para que possamos, de fato, tirar essa mancha que a Câmara mantém e contém, que é excluir mais da metade da população brasileira no momento de escolher aquele ou aquela a presidir os trabalhos da Câmara dos Deputados como a única e a principal instituição que de fato representa o povo brasileiro. Agradeço a atenção de todos, espero que contemplem e avaliem a decisão de voto que darão daqui a pouco. Obrigado, senhor presidente. Uma hora e 33 minutos pelo horário brasileiro de verão. Você acompanha na programação da Record News hoje uma cobertura especial, Link Record News edição especial, com todos os detalhes e a movimentação em Brasília. Na Câmara dos Deputados, então, o último candidato acaba de se pronunciar, Luísa Erundina. E agora, então, com a palavra, Valdir Maranhão, atual vice-presidente da Casa. Vamos ouvir. Antes de iniciar a votação, peço a atenção de vossas excelências para algumas definições importantes sobre o processo de votação. A presidência lembra eu já recebi o documento. A presidência lembra não, nesse momento não cabe. Deputado. Senhor presidente, pela liderança do PSDB, eu recebi hoje pela manhã uma carta, um ofício, subscrita pelo nobre deputado Carlos Sampaio e pelo deputado Isalci Lucas, os ambos do PSDB. No dia de ontem, depois de muito diálogo, muita conversa, o PSDB realizou a sua eleição interna para buscar o nome que seria indicado para disputar a segunda secretaria da mesa. Essa eleição foi vitorioso deputado Carlos Sampaio, reconhecido pelo deputado Isalci,
e ambos tiveram a grandeza de oferecer ao partido seus nomes levados à consideração. Com a vitória do deputado Carlos Sampaio, o PSDB tem na sua tradição sempre apoiar candidatos oficiais. Eu gostaria, em nome do presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, em meu nome, líder da bancada do PSDB, deputado Ricardo Tripo, dizer que é com muita tristeza que nós do PSDB declaramos aqui que não. Bom, neste momento, então, os deputados fazem algumas colocações antes do início da votação. Lembrando que 6 candidatos já falaram, então 10 minutos eles tiveram cada um deles para se pronunciarem. E a gente continua aqui, então, na presença do professor Rodrigo Prando, que é professor de Sociologia do Mackenzie, e também do professor Ivan Fernandes, de Políticas Públicas da UFABC. Professor, então, acho que o que a gente pode colocar, um ponto em comum que tiveram nos discursos, foi exatamente a questão da submissão em relação ao judiciário, que a casa tem que se fortalecer nesse sentido. E isso é um indício de que a Câmara dos Deputados, e quem estiver à frente, vai começar a ter uma posição um pouco mais dura em relação, então, às decisões do STF, por exemplo? Bom, talvez não ser um pouco mais duro, mas eu sempre penso nessa tese que se propõe de que está judicializando a política. Talvez seria interessante, de bom tom, que os políticos também não cometessem ilícitos para que fosse o judiciário, né? Manter-se dentro da lei, no âmbito republicano e democrático, talvez seja uma boa saída. Realmente, todo o denominador comum em muitas das falas foi essa relação da crítica à intervenção, muitas vezes, do judiciário, inclusive no momento aí de um juiz de primeira instância e tudo mais, até mesmo do Supremo Tribunal Federal. No limite, o que a gente pode pensar a respeito disso é que talvez falte aí lembrar um pouquinho de um autor clássico da ciência política, que é o Montesquieu, que discute a harmonia entre os 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, a fim de que se possa, cada um, cumprir o seu papel constitucional. Agora, sem dúvida, pois não. Professora, eu só interrompo um minuto, senhor, porque agora com a palavra, Valdir Maranhão, atual vice-presidente, segue conduzindo a sessão. Vamos acompanhar. Às senhoras deputadas e aos senhores deputados que deverão escolher um candidato para cada cargo, quando se tratar dos membros titulares. Todavia, chama a atenção para o caso das suplências, em que deverão votar em 4 candidatos, sendo 2 vagas para o bloco PT, PDT, PCdoB, 1 vaga para o bloco PMDB, PSDB, PP, PR, PSD, PSB, DEM, PRB, PTN, PPS, PHS, PV, PTdoB, e 1 vaga para o bloco PTB, SD, PROS, PSL. Lembro ainda que, nos termos do regimento interno, os senhores deputados deverão votar para todos os cargos em um só ato de votação. Para votar, o parlamentar deverá se dirigir às cabines de votação do lado direito da presidência. A cabine número 3 está adaptada a parlamentares com necessidades especiais que terão preferência. Chama a atenção dos senhores parlamentares para o procedimento de votação. Digitar o seu código de 3 dígitos no teclado virtual do monitor do posto da urna. Posicionar sua digital previamente cadastrada no leitor biométrico que se encontra fixado à direita do monitor. Após a autenticação, aparecerá na tecla da urna as fotos dos candidatos para o cargo de presidente. O parlamentar deverá tocar na foto de seu candidato. Se desejar corrigir, toque a opção corrige e voltará à tecla os votos dos candidatos. Certifique-se do seu voto e toque na opção confirma. Uma vez confirmado, o voto este não poderá ser alterado. O parlamentar terá ainda a opção de voto branco. O parlamentar deverá prosseguir a votação e selecionar os candidatos para os demais cargos. Ao final, aparecerá a mensagem fim de voto. A apuração faciar preliminarmente em relação ao cargo de presidente,
conforme determina o parágrafo 2º do artigo 3º, do artigo 5º do Regimento Interno. Assim, enquanto que não for escolhido, não se procederá à apuração dos demais cargos. Desejo esclarecer que o artigo 7º do Regimento Interno estabelece que a eleição far-se-á por escrutínio secreto. Esclareço também que será considerado eleito em primeiro escrutínio o candidato que obtiver a maioria absoluta de votos, ou seja, metade mais um dos votos, incluindo os em branco. Apenas para exemplificar, se 500 deputados votarem, será eleito em primeiro escrutínio aquele que obtiver 251 votos. Se isso não ocorrer, haverá segundo escrutínio, quando então se decidirá a eleição por maioria simples. Ocorrendo empate, será considerado eleito o candidato mais idoso, dentre os que de maior número tiver de legislatura. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 83 do Regimento Interno, os votos em brancos serão computados para efeito de quórum. De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 57, parágrafo 4º, os membros da mesa serão eleitos para os mandatos de 2 anos. Neste momento, determino o início do processo de votação. Uma hora e 42 minutos pelo horário brasileiro de verão. Nesse momento, então, o atual vice-presidente da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, dá início, após as orientações de como os parlamentares devem agir na cabine de votação. São 14 cabines de votação que eles devem utilizar por um tempo aproximado de 2 minutos após os discursos, então, dos 6 candidatos à presidência da Casa. Agora, a votação é iniciada. Nós temos aqui, nessa cobertura especial da Record News, a presença do professor Rodrigo Prando, ele que é professor de Sociologia do Mackenzie, e também do professor Ivan Fernandes, professor de Políticas Públicas da UFABC. Muito obrigada pela participação mais uma vez aqui de vocês. Puxando um pouquinho para a nossa vida real, o que acontece neste momento na política brasileira. Eleição na Câmara dos Deputados, cargos também na mesa diretora sendo disputados, para que a população entenda bem o que acontece e de que forma isso se reflete na nossa realidade. Primeiro, professor Ivan, de que forma a população hoje tem a sua parcela de responsabilidade no processo que nós assistimos? Olha, a população tem 2 grandes responsabilidades no processo político, né? O primeiro é a responsabilidade tradicional, que é o direito ao voto e o dever de votar bem e se informar daquilo que os candidatos representam e ter um voto consciente. O segundo elemento, que é mais importante para não imaginar que a experiência democrática é simplesmente selecionar o seu líder de plantão, o seu governante por 4 anos e depois voltar para casa e viver sua vida privada, que é o de constantemente fiscalizar, controlar e participar do dia a dia da política. E eu acho que nós vivemos momentos mais positivos em relação a isso, né? Isso não é um fenômeno apenas no Brasil, mas é um fenômeno que é muito forte no Brasil, mas ele acontece em todo mundo e talvez uma parte das crises que estão ocorrendo no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, é em decorrência da incapacidade das elites políticas em compreender esse fenômeno, que é a redução do custo de participação do indivíduo na política com a existência das redes sociais. Hoje, você não é apenas um consumidor de informação. Você pode ser um produtor, né? Os velhos textões de Facebook, os textões de Instagram, de Orkut. É uma forma que as pessoas têm de manifestar, de se organizar. Libera um lado muito feio da humanidade, né? Hoje a gente pode ver nas redes sociais algumas frases bastante tristes sobre o que aconteceu com a ex-primeira-dama. Por outro lado, isso tem um potencial democratizante muito grande. Rápido, né? Uma agilidade na informação. E é importante que aproxime o indivíduo do cotidiano da política. O problema é que não necessariamente ele precisa do partido mais. Como funcionava a política há 30 anos atrás? O partido era o mecanismo de comunicação da população com o sistema político. Com as redes sociais, você não precisa do partido.
Você pode ser o seu próprio agente político, né? Isso traz mais complicações para o funcionamento cotidiano do sistema, mas por boas causas, né? E a gente vai ver nos próximos anos, talvez não seja no Brasil que alguém pense como tratar disso da melhor forma, mas pode ser que seja, né? Também podemos abrir espaço para o experimentalismo democrático, que é como pensar essa nova democracia pós-partido, né? Uma democracia nas quais os partidos existem, mas eles não são fundamentais quanto eles foram no século XX, né? Agora, Rodrigo, uma questão que fica é que o presidente da Câmara vai ser o primeiro na linha sucessória, uma vez, claro, que a gente não tem mais vice-presidente com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Diante disso, é uma responsabilidade muito grande que o presidente da Câmara tem, porque, claro, eventualmente Michel Temer vai fazer viagens ao exterior, vai se ausentar e ele vai ficar no cargo. Ele é citado, isso, claro, se ele for eleito, o que tudo indica, ele tem uma ampla base de apoio ali, mas a gente ainda não tem o resultado, né? A gente está acompanhando, inclusive, ao vivo e a votação já começou. Ele, inclusive, é citado na Lava Jato. E aí, de novo, então, esse cenário é de volta, caso ele seja eleito? Não, é por isso que, inclusive, há essa discussão se alguém que esteja na linha sucessória pode ser indiciado, responder processo, pode ser réu, melhor dizendo, num processo. Penso que essa questão ela é importantíssima, porque ele não só, como nós não temos o vice-presidente, ele é o primeiro na linha sucessória, ele tem um papel importantíssimo que ele é a voz representativa da Câmara. Então, é ele que, nos pronunciamentos oficiais, fala pelos seus colegas, depois da decisão colegiada. Ele é, sobretudo, aquele que define a pauta, aquele que pode dar celeridade ou pode atrasar, portanto, junto ao governo, ele pode ser algo positivo. Contrário ao governo, vamos lembrar, recentemente de Eduardo Cunha, atrapalhou muito. Com as chamadas pautas bombas, né? Sim. E se a gente relembrar, quando Eduardo Cunha venceu o candidato do PT, 200 e poucos votos, ao melhor juízo, foi praticamente a mesma quantidade de votos que houve para aprovação do processo de impeachment da presidente Dilma na Câmara. Se não foi exatamente. Então, assim, boa lembrança, quer dizer, foi exatamente. Então, mostram como essa função na presidência e também lembrando dos outros aspectos ali ligados à presidência, as vice-presidências e os secretariados também giram um orçamento milionário ali, a possibilidade de cargos que são discutidos ali, negociados. Então, assim, novamente pode acontecer isso, mas eu imagino que o cuidado seja maior. Agora, há que se esperar que a Justiça prossiga nas investigações, porque realmente ele é citado como muitos outros são, e a gente sabe que a mega delação da Odebrecht, ela tem aí um impacto enorme e sobretudo, se isso vir a público, o que discutimos anteriormente, numa tacada só, é ótimo que publiciza, você não vai ter vazamento seletivo, já deixa claro. Dá transparência, né? O processo. Dá transparência, que é um dos elementos da democracia, como bem coloca o Ivan. A democracia tem o seu momento de auge festivo no voto, mas ela também é o acompanhamento e a transparência daquele que foi eleito. E no discurso de Rodrigo Maia, pedindo voto aos seus colegas há pouco, ele lembrou disso que o Ivan também pontuou muito bem, que essa questão dessa mudança da democracia representativa. Hoje o cidadão ativo consegue rapidamente perceber o que está acontecendo. Mais do que perceber o que está acontecendo, ele imediatamente consegue influenciar. Na tragédia da Chapecoense, naquela madrugada, as 10 medidas contra a corrupção foram desfiguradas, a Câmara teve que voltar atrás. No início desse programa, a discussão do envio de um projeto de lei para sanção do presidente pelo Renan Calheiros. Das teles. Já voltou, ou seja, o cidadão, e concordo com o Ivan, está muito mais bem relacionado com as mídias sociais do que estava há alguns anos, e isso faz com que a vigilância e o acompanhamento seja constante. Agora, por falar, então, em até vazamento ou delações realmente com conteúdo formalizado e colocado a público, caso o STF decida que não possa, na linha de sucessão, ter um réu, nós tivemos ontem a eleição no Senado de Eunício, que é citado nas delações da Odebrecht, é o colocado ali como índio do PMDB. Isso. A gente vai ter um strike, então, caso realmente o STF decida que não possa um réu ocupar a vaga na sucessão. Colocando no quadro atual a possibilidade do Rodrigo Maia ser eleito ou reeleito nesse momento e Eunício no Senado, a gente teria que tirar essas duas figuras, então?
caso o STF, não sei se ele vai decidir dessa forma, né? Ele decidiu dessa forma sobre o Cunha, ele revogou a decisão e repaginou em algo um pouco estranho sobre agora me fugiu, sobre o Renan Calheiros, e agora terá esses dois novos cenários. Aí a gente entra no papel da judicialização da política, porque existem dois elementos para determinar judicialização. Primeiro, é o elemento de políticas públicas. Você aprova uma lei, seu partido perdeu, você tem outro instrumento para contestar. Vou entrar com uma DIN, vou entrar com alguma coisa no STF. Isso faz parte do jogo. Qual é o problema que a gente vive? Tem uma investigação aí que está fazendo strike no sistema político inteiro, de Aécio Neves a Lula, tem gente envolvida nas investigações. Não à toa, no governo Temer, praticamente quem é importante no governo Temer está citado em algum momento na Lava Jato. Não é fortuito que os dois presidentes do Congresso sejam investigados na Lava Jato. Aí, o que o STF vai tomar decisão sobre os conflitos políticos, sobre os conflitos entre os poderes. O que o STF vem fazendo é um grau de intervencionismo exagerado. Um grau de intervencionismo exagerado. Agora, parece que na decisão do Renan Calheiros, o STF acordou para isso. Só que parece que foi muito estranho, né? Nesse momento, para o Renan Calheiros, o STF falou, não posso intervir tanto no conflito entre os poderes, né? Mas eu acho que em algum momento isso tem que ser decidido. Qual é o grau de intervenção que o STF tem? Qual que é o grau que é salutar para a democracia? Porque tem um elemento, vamos manter a divisão montesquiana dos poderes separados e harmônicos. Por outro lado, quando você tem um poder comandado por mafiosos, que é o que a Lava Jato está mostrando, que não é só um poder, né? Vários poderes no sistema político brasileiro são comandados por mafiosos. E eles operam para barrar as investigações, eles operam para barrar que processos republicanos tenham prosseguimento, né? É um debate muito difícil de ser resolvido. Agora, né? o mesmo Supremo deu uma recuada ontem. É claro que teve um pedido de vista, então foi adiado o resultado final desse julgamento, mas o que eles colocam agora é o seguinte, que o réu pode continuar no cargo, mas ele não pode estar na linha sucessória. Ainda não foi decidido, mas alguns ministros ontem decidiram por isso. O que seria também prejudicial, porque uma das prerrogativas do cargo é exatamente suceder ao presidente caso fosse necessário, né? Que foi mas essa é a decisão que tomaram sobre o Renan Calheiros, né? Naquele momento foi uma decisão ad hoc, né? Colocaram parênteses na Constituição, a lei não vale para o Renan Calheiros, e agora talvez essa decisão vai valer para todos, né? Porque fica estranho até mudar de posição agora, né? Exatamente, e gera um problema, né? Você não pode ser presidente, mas você pode ser presidente do Senado ou presidente da Câmara dos Deputados. É um pouquinho bizarro. Mas eu acho que no momento que o Brasil vive, coisas bizarras transformam-se no corriqueiro, né? E até que ponto eles criticam tanto essa judicialização do legislativo, já que a gente se deparou com a seguinte questão. Eduardo Cunha renunciou no meio daquele escândalo todo e pela linha de sucessão da própria casa, Valdir Maranhão, que deveria ter ficado ali no cargo até então. Houve uma discordância entre os próprios parlamentares e então Rodrigo Maia passou a atuar e ocupar essa posição. Então, até que ponto é conveniente para os legisladores, então os deputados, terem o STF tentando interferir, sendo que eles mesmos, quando não estão satisfeitos com a linha de sucessão que é colocada no regimento da própria casa, interferem? Recorrem ao STF, né? Olha, quando eu dou aula de sociologia aos meus alunos, eu explico o jeitinho brasileiro, a partir do Roberto da Mata, eu explico que o Brasil é um dos poucos países no mundo, há outros, claro, que existe o não pode e o pode, mas existe aqui no meio o não pode podendo. Eu me lembro, isso me marcou muito quando eu estava aqui na Record, ao vivo discutindo lá o processo de impeachment e o Lewandowski fatiou o processo, não é? E aí você vira para mim, né, e me diz, isso pode? Eu falei, não sei. Pelo que eu leio, não, porque é e não ou talvez. A cassação da presidente e a inabilitação política. E aconteceu. Logo depois, Renan Calheiros deu de ombros por uma ordem do Supremo Tribunal Federal e a gente tem a categoria da lei que vale para todos nós, mas não valia para Renan Calheiros. Daqui para frente, nós temos o que o Ivan acaba de falar, que o surreal, a surrealidade nas decisões tem imperado e se torna cotidiano.
nós diríamos aí, se fôssemos lembrar um dos clássicos da sociologia, o Durkheim, que a gente estaria vivendo um momento de anomia, em que as regras não existem, há uma ausência de regras e normas. Porque se cada decisão, seja no Supremo ou seja no âmbito da política do Legislativo, tem que ser ao arrepio da lei por ocasiões e conchavos, a gente perde o próprio sentido de denominador comum, que é a república, pensar na coisa pública. E aí a gente fica refém desses que estão eleitos, porque a qualidade tem sido muito ruim. Imaginar que no semestre passado nós tiramos uma presidente da República, o presidente do Senado sob suspeita, recebendo ordem do Supremo, mas não acatando, e o Eduardo Cunha sendo retirado e preso. Você imagina que em um semestre, que país no mundo teve os 3 presidentes principais ali das casas legislativo e do executivo saindo do poder? É complicado. Só para a gente, antes da gente terminar, para ir para o intervalo, uma pergunta rapidinha sobre o discurso do André Figueiredo, que ele faz ali parte da oposição, conta com apoio inclusive do PT, e ele falou exatamente da submissão do Legislativo em relação ao Executivo. O que você achou disso? Eu acho que isso é um dos velhos temas do debate da crônica política brasileira que é equivocado. O Legislativo não é submisso ao Poder Executivo. O Legislativo consegue barrar o Poder Executivo. Não à toa, em 20 anos de democracia, nós presenciamos 2 impeachments. Quem tem poder no Brasil é a coalizão. Se a coalizão de governo é azeitada, se o presidente sabe jogar com os partidos políticos e define uma agenda que é de comum acordo com todos, ele passa o que ele quiser. É o que a gente está vendo agora no governo Temer. O governo Temer não tem popularidade nenhuma. Eu acho que se a gente encontrar um cidadão que fala, eu gosto do Temer, a gente tem que dar um brinde para esse, que ele é uma pessoa única. Mas ele consegue aprovar tudo, é impressionante. A agenda do Temer é extremamente difícil e ele vem conseguindo aprovar, porque a coalizão é azeitada. O problema da Dilma e o problema do Collor foi que eles destruíram a coalizão. Eles entregaram o cargo para o parlamento. Então, o parlamento ele não é submisso. O que existe é um mecanismo de conexão do poder executivo com o poder legislativo, que é a coalizão. Uma coalizão azeitada, ela passa o que ela quiser. E a oposição vai ficar lá gritando, reclamando, fazendo seu papel. Tá certo, então, Ivan. A gente segue nessa cobertura especial. Eu vou fazer um rápido intervalo. Na volta você fica na companhia da Lidiane, dos nossos especialistas. Eu volto mais tarde. A gente continua nessa cobertura sobre a eleição na Câmara dos Deputados. Até já. Muito bem, Link Record News de volta, agora 2h01. Eu sou o Pedro Leão e faço parte da bancada que vai acompanhar a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. E em função dessa cobertura especial da eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados, o programa Escola do Amor Responde vai ser exibido daqui a pouco, após essa edição especial do Link Record News. Bom, nessa cobertura especial nós contamos com a presença, então, do professor Rodrigo Prando, que é de Sociologia do Mackenzie, e também Ivan Fernandes, professor de Políticas Públicas da UF-ABC. Nós estamos aqui acompanhando o momento histórico, a eleição na Câmara dos Deputados. São 6 os candidatos que concorrem à presidência. A sessão que foi aberta por volta das 9 horas da manhã teve início realmente com o encaminhamento para a votação, agora há pouco, a 1h42. Isso após os discursos dos 6 candidatos que concorrem à presidência. Entre eles, o presidente atual, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. Cada um utilizou 10 minutos de suas falas ali disponíveis, defenderam as suas candidaturas e alguns pontos chamaram bastante a atenção. Pontos curiosos, como até a cor dos cabelos, foram colocados ali em xeque nos discursos. Eles nos acompanham, então, para analisar melhor esses discursos, ao nosso lado os especialistas, e um ponto para ser colocado para toda a população. Professor Ivan, professor Rodrigo, de tudo que foi colocado até então, desde o discurso de Rodrigo Maia, que segue aí para reeleição, e outros pontos também abordados por candidatos até com menos significância. O que a gente pode colocar como útil realmente para um próximo mandato de qualquer um que siga na presidência da Câmara? Eu acho que, de um lado, o discurso de Ovair Arantes mostra um pouco a face sombria do Centrão, que é um discurso de chefe de sindicato falando para os seus sindicalizados. Eu acho que o chefe de sindicato ele tem completa adequação em falar isso quando ele está falando com seus sindicalizados. Isso não cabe muito bem para um candidato à presidência da Câmara, considerar que os deputados são um grupo de sindicalizados e não representantes do povo, né? Ele parecia, a frase, eu acho que mais forte foi:
temos que encerrar o trabalho às 21 horas. E isso não é boate, né? Isso não é boate, né? E se tem uma questão importante que precisa ser resolvida, se precisa adentrar a madrugada, os deputados são representantes do povo. E aí depois a gente viu 2 discursos de oposição buscando ocupar espaço. O do André Figueiredo, que é uma oposição alternativa, com uma alternativa ao poder real, que é a possível aliança em 2018 entre Ciro Gomes e o PT, e não à toa o PT está apoiando o André Figueiredo. O PSOL veio fazendo seu papel, que faz muito bem, de ser um agente fiscalizador dentro do parlamento. O PSOL não tem tantas preocupações eleitorais, eles não têm uma agenda para ganhar eleições executivas, né? Eles têm uma agenda focada, especializada no segmento da sociedade, mas eles exercem um papel de controle. Muitas coisas foram barradas, muitas coisas estranhas que aconteceram nos últimos anos no Congresso foram barradas pelo papel ativo dos deputados do PSOL. E o Rodrigo Maia fez o discurso mais bem desenhado para ser o transmissor dos interesses do governo e a sua relação com o parlamento, mostrando um pouco de autonomia em relação ao Planalto e o que acho que me chamou mais atenção, não falando bem dessa maior força que a democracia traz nas redes sociais, mostrando sinais de preocupação. Eu acho que é muito interessante que os líderes políticos entendam que o mundo mudou e a gente precisa se adequar a esse mundo. Mas eu me preocupa muito com o tom do Rodrigo Maia, que o mundo mudou para pior. O mundo não mudou para pior, o mundo mudou para melhor. As pessoas têm maior capacidade de intervenção no debate público, as pessoas estão mais capacitadas, estão mais empoderadas. Isso é importante, isso é bom, isso é muito salutar para o desenvolvimento da democracia no Brasil e em outros países, também do mundo desenvolvido, né? Isso não é um problema só enfrentado aqui na América do Sul, como a gente já discutiu um pouco isso no bloco anterior. E isso me chamou muita atenção, isso me incomodou muito no discurso do Rodrigo Maia. E para o senhor, professor? Não, eu concordo com a análise do Ivan e talvez essa fala a respeito das redes sociais seja não tanto dele, mas um temor da classe política a qual ele verbaliza ali, tentando deixar claro. Quer dizer, o mundo não mudou para pior, mas ele mudou substancialmente. Né? Agora, realmente ficou pior para quem quer legislar na calada da noite e ao arrepio da lei e longe do ambiente democrático e republicano. Isso realmente mudou. E aí, tanto como você coloca o PSOL, que é um partido de caráter ideológico e que firma posição, tem convicção, como diria o Weber, uma ética da convicção, e que também combate e apresenta. Eu acho que é isso. Uma outra coisa que também me chamou a atenção, o Rodrigo Maia trouxe também, para além da Câmara, uma discussão a respeito da crise que o Brasil enfrenta, né? Dizendo, sobretudo, a questão dos juros, do desemprego. Eu acho que esse é um ponto também que o presidente tem que estar coadunado ao Palácio do Planalto, a fim de que medidas estruturantes que são importantes, pelo menos entendidas nesse momento como importantes, possam passar. Então, ele sinalizou que também há uma preocupação para além da ideia da eleição imediata. Na fala do João Arantes, né, um sindicalista, parecia a reunião do síndico do prédio, discutindo se as crianças podem andar de bicicleta, até que horas que a luz fica acesa, enfim, você usou a ideia do sindicato, eu estava pensando num síndico. É uma coisa que um pouco desconectada, mas também foi aplaudida. Então, ali ele verbaliza algo que é um sentimento também desse centrão, que esse centrão ele não tem essa linha ideológica definida, tem um caráter mais conservador e tudo mais, mas quando encontra alguém que vocaliza, como encontrou no ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, consegue avançar. Então, no fundo. E aí a própria fala também do Bolsonaro, que a gente sabe é a terceira vez que concorre como candidato à presidência da casa, mas uma fala que eu imagino um trampolim, uma forma de visibilidade para 2018. Ao que tudo indica, Jair Bolsonaro deve se firmar como um candidato para 2018, um candidato bem à direita, com teses que são esposadas no campo do conservadorismo, sem nenhum juízo de valor isso, mas de forma bastante objetiva. Uma coisa que chamou a atenção no discurso do Rodrigo Maia também, ele falou sobre... Na verdade, todos falaram sobre a isenção dos 3 poderes, o judiciário, o legislativo, o executivo, mas o Rodrigo Maia falou da isenção, mas falou também que
todas as grandes questões estão indo parar no STF, até mesmo a eleição para presidente. Então, até que ponto a gente pode ponderar sobre a isenção desses 3 poderes? Porque parece que se eu não gostei, você também não gostou, a gente vai lá questionar no STF e vamos ver no que dá. Porque nos sistemas democráticos, quem tem o direito de errar por último é o STF. Então, o presidente pode errar, você recorre ao STF. O parlamento pode errar, você recorre ao STF. O problema que a gente vem encontrando é que o STF vem errando e vem recorrendo a si mesmo, né? Vem reformando suas leis. E isso gera um pouco de instabilidade. Por quê? Em qualquer sistema político, você tem que ter um lugar último. O Brasil é um sistema político, se a gente olhar a tese do Arjen Lipschutz, que é um cientista político holandês, é um sistema que se qualifica como consensual, que o poder é muito fragmentado. Existem muitas formas que a minoria consegue bloquear a decisão da maioria. Isso é um tipo de democracia que a gente construiu. O outro modelo é o modelo majoritário, que a maioria leva tudo. São 2 modelos de democracia que existem, alguns especialistas preferem um, outros especialistas preferem outros. O Brasil optou por um modelo consensual. Então, existem vários mecanismos por meio do qual a minoria derrotada consegue apelar ao STF, consegue apelar... Nós temos que aprovar as medidas em 2 câmaras, aprova na Câmara dos Deputados, aprova no Senado. Qualquer cidadão pode falar que uma lei é inconstitucional para um juiz de primeira instância, qualquer juiz de primeira instância pode falar que aquilo é inconstitucional. Então, é um sistema muito aberto para o bloqueio da maioria. E isso gera a necessidade de se recorrer constantemente ao STF. Isso não é um problema, isso é uma característica. O problema é quando o STF acaba tomando medidas que vão sendo contrárias a medidas que eles tomaram alguns meses anteriores, né? Isso é um problema que gera bastante estabilidade. Se o STF ele for razoavelmente organizado para tomar decisões e manter essas decisões, boa parte dos conflitos políticos, boa parte dos problemas, conflitos políticos não, dos problemas da judicialização da política, eles vão ser diminuídos, mas a política vai continuar sendo judicializada. Me permite uma parte? Um outro elemento nessa seara é imaginar que é um parlamento, mas é um país com 35 partidos políticos, não é? E pelo menos mais uns 20 ainda na fila de espera para serem inaugurados e colocar os seus nomes para escrutínio dos eleitores. Então, é muito difícil, né, em qualquer tipo de democracia representativa, que o cidadão tenha compreensão de quais são as tão diversas linhas ideológicas e de posicionamento que esses partidos têm. A gente sabe que muitos deles, dentro dessa necessidade de um presidencialismo de coalizão, são siglas de aluguel, que é para tempo de televisão e para negociar cargo. Então, isso também enfraquece, fragmenta a unidade do parlamento e atrapalha. Daí uma questão que é a necessidade de uma reforma política, a qual eu tenho quase certeza eles não têm interesse nenhum em fazer, porque são beneficiados constantemente por essa atual configuração de partidos nesse país. Como discurso aí na campanha, a gente pode até citar o próprio Rodrigo Maia, que disse que precisa de uma reforma política urgente, justamente para ter legitimidade os próximos mandatos dos representantes, inclusive da própria casa. Mas a gente esbarra num fator também que puxa muito a nossa preocupação. Até então falamos de alguém na linha de sucessão que, na ausência do presidente agora Michel Temer, vai substituí-lo. Mas temos também que pensar que esse comandante, esse próximo presidente da casa, ou até mesmo Rodrigo Maia, se seguir no poder, vai provavelmente coordenar também os debates sobre reforma trabalhista e previdenciária, que mexem diretamente com a nossa vida, não? Isso dá a entender que nas próximas eleições, para a eleição de deputados, a população se preocupe mais com os representantes que serão colocados ali? Olha só, durante o processo de impeachment da presidente Dilma e também os inúmeros inquéritos que o ex-presidente Lula responde, deixou a imagem do PT corroída, talvez um dos patamares mais baixos da sua história. E aí, mas o que pode acontecer em relação a isso? Será que a população vai reagir? Reagiu. Tanto reagiu que nas eleições municipais de 2016, o quadro político brasileiro em prefeituras e Câmara dos Vereadores foi substancialmente alterado. Não só o PT ter perdido a coroa, a joia da coroa, que é a cidade de São Paulo, não é? Ele perdeu muitas e muitas prefeituras. Então, isso mostra que o eleitor está atento. E que eu tenho sempre dito e repetido,
a questão da nossa democracia não é tanto a quantidade, porque vira e mexe aparece aí alguma tese para se diminuir a quantidade de deputados, a quantidade de senadores. O problema não é a quantidade, mas é a qualidade. A qualidade da nossa democracia é que ela é duvidosa. Então, essa quantidade de partidos que eu falei há pouco e também do jeito que as coisas estão, quer dizer, como a Operação Lava Jato, que vai minando as estruturas de poder e como o Ivan colocou a palavra, muitas vezes no sentido de mafiosos no poder, né? Porque há uma coisa bastante clara que o poder econômico, o poder político ali estão sempre juntos a fim de não pensar o país, um projeto, porque o país está parado. O país está parado há mais de 2 anos. O Brasil não caminha. Assim, nós tivemos uma eleição que foi das mais virulentas da história, com a eleição de Dilma, e a partir do primeiro dia que Dilma chegou ao Palácio Planalto, ela não conseguiu dar continuidade à coalizão. Lula tinha feito isso, Fernando Henrique fez ela, num sentido mais autocrático, de crença que poderia fazer sem o parlamento, se perdeu e nós estamos parados. E Temer tem, então, agora que colocar elementos para discussão que são relacionados a essas medidas ou projetos e mudanças estruturais da Previdência e Trabalhista, que afeta, sim, o cotidiano do cidadão, na quantidade de horas trabalhadas, quantos anos eu vou ter que pagar para poder me aposentar. Eu, por exemplo, eu fui fazer as contas, eu não me aposento nunca. Eu não sei se eu terei fôlego para continuar dando aula e tudo mais, mas é bem provável que eu possa não estar dando aula, não ser professor e pesquisador, mas tenha que continuar trabalhando, então isso afeta. E, óbvio, presidente Temer não tem popularidade, mas ele tem força dentro do... Vamos lembrar, presidente Temer foi presidente da Câmara por 2 vezes ou 3, se não me engano, 2 ou 3 vezes. 2 vezes presidente. Então, ele sabe fazer essa negociação. Agora, ele não tem o apoio popular, mas ele tem o parlamento. Então, seria então o momento dele jogar suas fichas para tentar pensar alguns projetos estruturantes a fim de que o Brasil possa ter, no médio prazo, algo de melhor para se pensar, porque hoje não tem. Então, temos 2 agendas aí que elas são muito complexas, que primeiro é a agenda previdenciária, que é uma bomba relógio, e se nós não reformarmos nossa previdência, nós iremos falir em alguns anos. 30 anos no máximo. Por outro lado, aí é um problema de uma sociedade brasileira, que o Brasil é pobre. A gente gosta de falar que o Brasil é rico, 8ª economia no mundo, mas se a gente pensar em PIB per capita, a gente é 74ª. E o problema é que pessoas que têm uma renda de 3, 4 mil reais e têm uma vida razoavelmente difícil, elas estão dentro da elite do país, estão entre os 15% e 20% mais ricos. E aí, essas pessoas, muitas vezes, elas são beneficiadas por um esquema previdenciário extremamente concentrador de renda. A Previdência brasileira é responsável por 18% da desigualdade. É um estudo que foi feito pelo Mendes, que era do IPEA. 18% da igualdade é de gasto público via Previdência, porque foca nas pessoas, nos grupos mais ricos, mas o rico não é o Eike Batista. O rico é seu vizinho ali, que tem uma renda razoável. E a casa própria quitada. E a casa própria quitada. É isso que é a 20%, 30% da população mais rica do Brasil. Porque o Brasil é pobre. Primeiro isso, ponto. O Brasil não é rico, o Brasil é pobre. E aí, essa reforma vai reduzir os benefícios desse segmento da população. Você vai falar, meu Deus, mas eu trabalhei a vida inteira e eu não vou conseguir me aposentar, eu vou sofrer. É injusto, mas senão o país não vai para frente. Então, você tem uma reforma difícil para fazer, muito impopular. A reforma trabalhista também é difícil, porque você tem uma regulação trabalhista da década de 30, ela não está adaptada para o mundo da globalização. Não dá. Mas como a gente vai reformar isso de forma a garantir que o trabalhador seja protegido e a reforma não fique só nas mãos dos interesses do empresariado? É difícil, é um cenário difícil, mas são debates que precisam ser encarados. E aí eu acho que o presidente Temer, ele é habilidoso para enfrentar esses debates com o Congresso. Com a população, não. Com a população, ele é pouco popular. Mas são 2 debates que precisam ser encarados. E até positivo que esse processo de eleição do presidente da Câmara tenha sido um pouco mais organizado do que o processo anterior, né? Porque significa que no meio desse caos que o Brasil viveu, que é uma conjunção de 3 elementos que não necessariamente precisavam andar juntos, né? Que é a crise política, que não tem relação com a crise econômica, que não tem relação com a Lava Jato, né? O problema é a confluência dessas 3 tragédias que geram uma crise de uma monta enorme, que a gente perdeu 4% do PIB em 2 anos seguidos, tem mais de 13 milhões de desempregados, a sociedade fica desalentada. Por outro lado, pensando de uma maneira positiva,
a gente passa por isso e não passamos por nenhum conflito social muito forte. Existe uma ou outra manifestação, uma ou outra quebradeira, mas a sociedade está conseguindo equacionar os seus problemas. A gente conseguiu tirar um presidente da Câmara dos Deputados, mais ou menos tirar o presidente do Senado, sem grandes problemas institucionais. Não é o que aconteceu na Rússia, do Putin, não é o que aconteceu na Turquia, onde teve uma tentativa de golpe e agora uma reescalada bastante autoritária do presidente Erdogan. O Brasil está conseguindo resolver seus conflitos dentro da democracia, apesar de todos os pesares. Então, acho que a gente tem boas notícias do que está acontecendo. E estamos passando a limpo o Brasil, né? Estamos mostrando que o conluio, o oligopólio entre a classe política e a classe econômica pode ser combatida, né? Eu não imaginava que eu poderia ver Eduardo Cunha preso, Marcelo Odebrecht preso e Eike Batista preso. Se alguém me falasse em 2014, daqui 3 anos, essas 3 figuras vão estar presas, eu ia falar, você não conhece o país que você vive. Então, tem uma coisa muito positiva acontecendo. Agora, o processo é difícil. O processo é muito difícil, mas eu acho que daqui a alguns anos, daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, nós estudiosos vamos olhar para o passado e falar, na verdade, ali era um processo de transformação muito forte do país. Né? Não, e que parte da história que vocês fizeram parte, né? Realmente é algo para ser lembrado pelas futuras gerações como um momento marcante, um marco mesmo na história. Exato. Se a Lava Jato conseguir fazer o que é a sua missão, né? Porque a Lava Jato não é algo dado, a vitória da Lava Jato. Em qualquer momento, eles podem conseguir reconstruir o conluio, elite econômica, elite política, poder judiciário, poder executivo, poder legislativo e brecar tudo, né? Então, é preciso uma opinião pública ativa, é preciso que o cidadão se manifeste no Facebook, faça o seu textão, mande um e-mail para o deputado, fique azucrinando a vida dos líderes políticos para garantir que esse processo chegue até o fim. Tá ótimo. Bom, aliás, a gente vai entender daqui a pouquinho, um pouco melhor, como a população pode se manifestar caso o resultado dado hoje na Câmara dos Deputados não seja realmente da vontade da população. Será que tem o que fazer? A gente segue com esse debate, então, após o intervalo. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. Lembrando que, nesse momento, os deputados votam, então, para a escolha do presidente, talvez o novo presidente, a assumir o cargo na Câmara dos Deputados.